Oi pessoal, eu vou explicar aqui então mais uma coisa sobre as contas de subtração, né? Utilizando aquele método que eu expliquei no último vídeo, eu posso fazer também as contas quando o valor de baixo ele é maior do que o de cima. Na verdade, o que eu tenho aqui nada mais é do que um valor positivo e um valor negativo embaixo. Exatamente o que acontece, por exemplo, quando eu tenho 47 menos 12. O que significa isso? Que o meu valor de cima ele é positivo e o meu valor de baixo é negativo. Quando eu tenho diferenças de sinais, mais e menos, então eu tenho uma conta de subtração, é a diferença, né? Lembra que a subtração é a diferença, é a diferença entre dois numerais. Então eu posso resolver essas contas também assim, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção com a questão dos sinais. Então, por exemplo, aqui eu tenho zero positivo, né? Tenho zero, um valor positivo aqui eu tenho zero. Então, para chegar no 1000, qual é a diferença entre 0 e 1000? A diferença é 1000. Mas faltava para chegar no 1000. Se faltava, esse valor é negativo. Agora, na casa das centenas, o que acontece? Eu tenho 900 positivo e vou tirar 200 negativo. Eu consigo tirar 200, né? Quer dizer, não vou tirar... Vou tirar esse valor 200 aí. Então, eu vou ficar com 700 positivo, porque tenho sobrando. Tinha 900, eu tirei 200, tenho sobrando. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma conta, um valor negativo e um valor positivo. Quando eu tenho dois valores de sinais contrários, o que eu faço? Subtração. Eu vejo qual é a diferença. Qual é a diferença entre 700 e 1000? A diferença é de 300. Como o valor negativo é maior, eu ainda tenho um saldo negativo. Então, se isso aqui fosse dinheiro, estou com uma dívida de R$1.000, vou lá e pago R$700, fico com 300. Mais 300 de dívida ainda, porque eu tenho que pagar mais 300 para minha dívida ser liquidada. Então, eu tenho uma diferença, né? Eu vejo quanto dá de diferença entre um numeral e o outro e vejo quem tem o sinal maior, se forem sinais diferentes. O meu valor negativo era maior, então ele prevalece. Depois eu tenho a dezena. 80 menos 40. Eu tenho 80, eu tiro 40, eu fico ainda com 40 positivo. Eu tinha um valor 80 positivo e um valor 40 negativo. Meu valor 40 positivo. O que acontece aqui? Eu tenho um valor negativo e um valor positivo. A conta é de menos. Subtração, eu quero ver qual é a diferença. A diferença entre 340, né? A diferença entre esses dois numerais é 260. Só que o meu valor negativo era maior. Então ainda eu continuo com 260. Eu tinha 300 negativo, coloquei 40 positivo. Fiquei com 260 negativo. E por último, eu tenho um 3 positivo e tiro 0. Eu fico com 3. Valor positivo mais uma vez. Então, qual é a diferença entre 263? A diferença entre 263 é 257. Como o meu valor negativo é maior, então o que eu vou ter? Um número negativo. Eu tinha 260 de dívida, fui lá, paguei 3, fiquei com 257 de dívida ainda. Certo? Um outro exemplo aqui, eu tenho 2.000 positivo e 4.000 negativo. Então, a diferença entre 2.000 e 4.000, 2.000. Como a minha dívida é maior, como o valor negativo é maior, eu fico com 2.000. Vou lá resolver das centenas. Eu tenho R$200 positivo, eu tenho 100 negativo. Eu tenho um valor positivo e um valor negativo. 200, a diferença entre 100 e 200 é 100. Meu valor positivo é maior, fica positivo. Ou 200 tira 100, 100. Qual a diferença entre 2.000 e 100? Entre 100 e 2.000? A diferença é 1.900. Só que o meu valor negativo é maior. Então, esse valor fica negativo. Veja que eu tenho dois sinais contrários, diferentes. Quer dizer, sinais diferentes. Diferença, subtração. Depois eu vou fazer a dezena. 30 para 40, a diferença é de 10. O meu valor negativo, é o 4, ele é menor. Ele é maior. Então, o 10 é negativo. De 30 para chegar no 40, falta 10. Agora, tem que prestar atenção aqui. Olha só. Eu tenho um valor negativo e outro valor negativo. Quando eu tenho valores negativos, eles se unem. Se eu tenho dois valores positivos, eles se unem, que a gente chama de adição. Então, eu tenho uma dívida de 1.900, né, por exemplo.
eu vou lá e faço uma dívida de 10. A minha dívida aumentou. Então, de 1.900, eu vou somar com 10 e vou para 1.910. Então, eu vou ficar com 1.910, porque os sinais são iguais. A gente une o que é igual, né? Subtrai o que é diferente. Os dois valores são negativos, só pode ficar negativo. E por último, a unidade, 5 para chegar no 6, falta 1. Ou o valor negativo é maior, fica 1. Tenho 1.910, dois sinais iguais, eu vou unir. 1.910 mais 1, 1.911. Como os dois valores são negativos, se eu tinha uma dívida, fiz mais uma dívida, esse valor vai virar uma dívida. Então vai ficar 1.911. Certo? Então é na prática o mesmo processo do outro, só tem que ficar um pouco mais atento para os sinais aqui. E pensar assim, na verdade, o que geralmente a gente acaba fazendo, né? É o jogo de sinais. Então a gente bota esse número aqui, mais com menos dá menos. Então menos 4.146 menos 2.235. A gente faz o resultado e depois vê quem era o maior e o menor. No caso das contas serem realizadas assim, por esse método, eu posso colocar o valor menor em cima e o valor embaixo, maior, que vai dar para resolver do mesmo modo. Eu espero que tenham gostado aí da dica e até o próximo vídeo.